Olá e bem-vindos! Tenho certeza de que muita gente já reparou nisso. De uma hora para outra, carros elétricos chineses super avançados, com preços que parecem até bons demais para ser verdade, começaram a aparecer em todo lugar. É um fenômeno que chama atenção, né? E levanta uma questão bem importante. Pois é, essa é a pergunta central que a gente vai investigar hoje. Como é que essa indústria explodiu tão rápido a ponto de virar onipresente em tantos mercados, inclusive aqui no Brasil? A resposta, olha, é uma mistura fascinante de preço, tecnologia e, claro, uma política industrial gigantesca por trás de tudo. A combinação é quase irresistível, vamos combinar. Os preços são muito, mas muito competitivos, principalmente se a gente for olhar o custo-benefício. E ao mesmo tempo, eles vêm, assim, recheados de tecnologia de ponta. Para quem vai comprar, parece uma oferta que não dá para recusar. Só que tem uma outra camada nessa história, que nos leva para um cenário bem mais complexo. Agora a gente vai dar uma olhada no outro lado da moeda, porque apesar dessa imagem toda de sucesso, vem um alerta chocante de dentro da própria indústria, sugerindo que o cenário não é tão cor-de-rosa quanto parece. A palavra usada foi literalmente banho de sangue. Ok, vamos mergulhar nisso. Em 2018, existiam cerca de 500 fabricantes de veículos elétricos na China. 500! Hoje restam só 129. É isso mesmo, quase 400 empresas simplesmente desapareceram do mapa em pouquíssimos anos. Isso mostra a consolidação brutal que já está rolando. E essa citação, olha, é poderosa. Ela vem da Stella Li, uma das principais executivas da BYD, a empresa que está, assim, dominando o mercado de forma absoluta. Então, quando ela fala, o mercado escuta. Ela está prevendo que a grande maioria das empresas que ainda existem vai ser forçada a fechar as portas porque a competição é tão, mas tão feroz que nem 20 marcas seriam sustentáveis. E se isso não fosse bastante, os analistas de mercado são ainda mais pessimistas. Uma consultoria importante, a AlixPartners, prevê que, das 129 marcas atuais, só umas 15 vão ter viabilidade financeira até 2030. É uma previsão de extinção em massa que faz a gente se perguntar como é que as coisas chegaram nesse ponto. Então, como chegamos aqui? Bom, para entender isso, a gente precisa voltar lá na raiz de tudo. Uma política industrial deliberada, massiva, impulsionada pelo governo chinês. Isso não foi um crescimento orgânico, sabe? Foi um projeto de Estado. O nome dessa estratégia é Made in China 2025. Ela foi lançada em 2015 e selecionou 10 setores de tecnologia-chave. Pensa aí em inteligência artificial, robótica e, claro, veículos elétricos, para receber um caminhão de investimentos e subsídios. O objetivo era bem claro: alcançar a liderança global. E os elétricos? Eles eram uma das joias da coroa desse plano. Esse slide aqui mostra perfeitamente a escalada. Tudo começou lá em 2009 com subsídios gigantescos. Em 2015, a estratégia foi oficializada. E aí, em 2017, definiram uma meta de produção que é francamente assustadora: 35 milhões de veículos por ano. Para ter uma ideia, isso é quase o dobro do que os Estados Unidos já venderam no seu melhor ano. É um número realmente impressionante. E para a gente ter uma dimensão da escala desse investimento, se liga nesse número. A estimativa é de que 230 bilhões de dólares foram injetados na indústria entre 2009 e 2023. 230 bilhões de dólares. É uma quantia colossal de dinheiro público usada para construir um gigante industrial praticamente do zero. Certo. E quais foram os resultados de todo esse investimento? Bom, vamos dar uma olhada nos números, porque eles pintam um quadro do poder avassalador que a China tem nesse mercado hoje. As vendas anuais de carros elétricos na China superam as da Europa e da América do Norte juntas. Com mais de 7 milhões de unidades, o mercado chinês é o epicentro do universo dos elétricos. E as marcas locais respondem por quase 70% dessas vendas. É isso aí, 7 de cada 10 carros elétricos vendidos lá são de marcas chinesas. E olha, isso não é só um fenômeno doméstico, não. Em mercados emergentes, essa dominância é ainda mais clara. Na Tailândia, as marcas chinesas têm quase 90% do mercado de elétricos. No México, mais da metade. E na América do Sul como um todo, impressionantes 86%. Isso quer dizer que quase 9 em cada 10 elétricos vendidos na América do Sul são chineses. E o caso do Brasil é um exemplo perfeito e até extremo disso. As marcas chinesas não estão só liderando, elas praticamente tomaram o mercado. 92% dos veículos elétricos vendidos no país são de origem chinesa. É um domínio quase total. É um verdadeiro tsunami de elétricos chineses.
Então, com todo esse domínio, seria de se pensar que está tudo indo muito bem para a indústria chinesa, certo? Bom, não exatamente. Agora a gente entra naquilo que é a inevitável ressaca depois da festa de investimentos e produção desenfreada. O que é realmente interessante aqui é a analogia. O problema central é que a indústria foi construída para bater metas de produção do governo e não para atender à demanda real dos consumidores. É um modelo que lembra mesmo o planejamento central, onde se produz para cumprir uma cota, não necessariamente para vender. O sistema foca na quantidade e não naquilo que o mercado de fato quer comprar. E as consequências desse excesso de carros são bem claras. Primeiro, uma guerra de preços brutal, que esmaga os lucros de todo mundo. Segundo, as concessionárias estão inundadas com estoques que simplesmente não conseguem vender. E terceiro, começam a surgir práticas como registrar carros como vendidos só para bater as metas, mesmo que eles continuem lá, parados nos pátios. É um truque contábil para fazer os números parecerem bons, quando a realidade é bem sombria. E este dado é chocante. Ele revela a profundidade da crise. Segundo a Associação de Concessionárias da China, só 30% das concessionárias no país estão operando com lucro. Só 30%. A grande maioria está perdendo dinheiro, esmagada pelo excesso de estoque e pela pressão para vender. Certo, mas o que tudo isso significa para o resto do mundo? O que isso quer dizer para quem está pensando em comprar um carro elétrico, por exemplo? Para quem compra, tem uma vantagem clara: a continuação dessa enxurrada de carros baratos e cheios de tecnologia. Só que o ponto de interrogação é enorme. O que vai acontecer com o valor de revenda desses carros? E se a marca do carro comprado for uma das que não vai sobreviver? Como é que fica a manutenção, as peças, o suporte a longo prazo? São perguntas bem importantes e que não têm respostas fáceis. Então, para a gente resumir, um plano dirigido pelo Estado chinês criou essa indústria de elétricos dominante. Isso gerou um excesso de produção massivo que levou a uma crise interna. Para escoar essa produção toda, as empresas estão exportando de forma super agressiva, o que acaba beneficiando quem compra com preços baixos, mas, por outro lado, cria incertezas bem grandes sobre o futuro. E isso nos leva à pergunta final. E a gente termina com a pergunta que encapsula toda essa tensão. Nós estamos testemunhando uma verdadeira revolução na indústria automotiva, liderada por inovação e eficiência? Ou estamos simplesmente assistindo ao desenrolar de uma bolha econômica monumental, inflada por políticas de Estado e destinada a estourar? A resposta vai definir o mercado de automóveis nos próximos anos e, de um jeito ou de outro, vai afetar a todos nós.